Toda vez que eu falo sobre isso no meu Instagram, surgem pessoas falando que o profissional de saúde tem que viver o que ele prega. Seria igual você ir, por exemplo, num dentista com dente podre. Seria igual você ir num médico fumante. Você passar com um nutricionista gordo, o personal também é gordo, então ele teoricamente não está vivendo o que ele prega. Essas comparações, elas não têm sentido. Eu vou explicar aqui pra vocês. Primeira coisa é que uma pessoa não precisa ter shape para ter conhecimento. Um treinador de corrida, ele provavelmente não corre mais rápido que os melhores atletas dele. Ainda mais se a gente tá falando de atletas profissionais. Nem por isso ele é um treinador ruim. Um coach de fisiculturismo não necessariamente vai ter um shape igual ao do atleta. Quando a gente vai avaliar ali shapes de coaches famosos, por exemplo, né, o próprio Reni Rainbow, que não tem um shape de atleta. O último coach do Ramondino, não falei o nome agora, também não vai ter um shape de atleta. Mas ele é extremamente conhecido no meio. Ah, mas se ele não tô falando ter o shape, tô falando ter a vivência. Aí é que tá. Por exemplo, um médico fumante, vamos pensar nesse caso pra fazer a nossa linha de raciocínio. Cigarro causa dependência. Não é tão simples assim, vou parar de fumar e acabou. Tem que avaliar como é que está sendo o tratamento dele. De repente ele começou o tratamento faz pouco tempo, de repente ele teve uma recaída, de repente ele é uma pessoa com uma alta dependência, porque isso tem variações. Fumava muito mais, agora está conseguindo diminuir. E de repente ele começou a fumar por algum aspecto muito específico da vida dele, voltou a fumar por algum aspecto específico comum. Por exemplo, um episódio ali de depressão, de profunda tristeza, enfim. Não quer dizer que ele não seja capacitado para se tratar, só porque ele tem dificuldade de interromper uma adição por uso de substâncias, que é a maneira como o DSM define. E o que isso tem a ver com o nutricionista ser gordo ou não, o personal ser gordo ou não? A obesidade é multifatorial. Eu já falei em outros vídeos que não é só força de vontade, inclusive que se a tua força de vontade precisa ser alta, quer dizer que o ambiente é problemático. Então talvez você tenha que focar no ambiente também, porque senão você não vai conseguir provavelmente manter essa força de vontade tão alta o tempo todo. A gente tem que entender que tem vários fatores que levam a gente a ganhar gordura ou perder gordura. Mas é questão calórica. Sim, é questão calórica, mas não é simplesmente fechar a boca, gente. É o que leva ao aumento da fome, ou do apetite, que é a vontade, aumento do gasto energético, ou diminuição de tudo isso. O histórico da pessoa importa muito. A relação de ambiente e genes, que eu também já expliquei em outros vídeos. Se uma pessoa teve um histórico de obesidade infantil, na adolescência, na vida adulta ela vai ter muito mais dificuldade para emagrecer e manter o peso do que uma pessoa que sempre foi eutrófica. Se ela tem 1,70 de altura, sempre teve 90 quilos, para ela chegar e manter 75 vai ser muito mais difícil do que uma pessoa que teve peso, né, pelo IMC ajustado para eutrofia a vida inteira. Vai ser como se ela estivesse andando numa escada rolante ao contrário. Então isso já gera um grau maior de dificuldade. A gente vai ter gente que vão aumentar a captação de gordura, vão aumentar a formação de gordura através de outros substratos, como glicose, aminoácidos, vão levar a uma diminuição do gasto calórico acima do previsto, né? Conforme a gente vai emagrecendo, essa diminuição do gasto fica acima do previsto, é a chamada termogênese adaptativa. Vão levar a uma diminuição da movimentação involuntária, então a pessoa tende a ficar menor nível de movimentos involuntários ao longo do dia, né? A maneira como ela se mexe, se expressa, fica mais em pé ou não, tá? Não voluntário, aquilo mais planejado. Então tudo isso vai importar. Vamos pegar outros exemplos também. Vamos pegar um profissional que, igual ao do cardiologista, né? Agora nutricionista ou personal, ele passa por um luto. Isso gera nele um episódio de depressão. Isso gera nele uma dificuldade de regulação emocional que é compensada nos alimentos. Ele vai ganhar peso e se esse episódio de depressão leva ele a uma inatividade, menor movimentação, ele fica mais deitado o dia inteiro, ele vai também ganhar peso por isso. O que vai acontecer no final? Vai acabar engordando. E aí, ele volta a trabalhar. Vamos falar que ele ganhou 10 quilos nesses 3 meses. Aí tá tratando a depressão, começou a ver melhor, enfim. Na Human Behavior eu falo bastante disso, de análise do comportamento. Aí ele voltou a trabalhar, só que tá 10 quilos acima. Ele perdeu as competências dele? Ele não serve mais? Tudo que ele fez antes, seja por questões teóricas e práticas, foi pro ralo? Não, né? Outro exemplo, vamos pensar num outro paciente que descobre que tem algum transtorno de humor, né? Com bipolaridade. E aí ele tenta tratar, é difícil acertar a medicação nesses casos, leva um tempinho, até o próprio diagnóstico leva um tempo. E aí algumas medicações, chamadas antipsicóticas, eu já falei que esse nome não é tão bom assim, elas são anti-histaminérgicas. Então elas aumentam fome e vontade. E podem aumentar o sono também, diminuindo a movimentação, né, diária. Quetiapina, por exemplo, né, mirtazapina, enfim. E aí essa pessoa começa a tratar, ela busca o tratamento, né, durante o episódio de depressão, dessa bipolaridade, né, que você vai ciclar entre depressão, mania. Aí ela busca o tratamento e aí entra com uma quetiapina, por exemplo. E aí ela já está passando pelo período de depressão, que pode levar a uma tendência de menor movimentação e entra uma medicação que aumenta o apetite. E ela vai ganhar peso. Vamos falar que ela ganha ali uns 8, 9 quilos. Não, uma mulher. Mulher, uns 60 quilos,
quilos, vai para 69. Personal, ela perdeu as capacidades ali para atender? Ela não serve mais? Ah, mas se o personal é bom, ele vai dar um jeito, vai resolver isso, vai melhorar isso também. Não é bem assim, gente. Porque a questão de regulação comportamental vai muito além da dieta e treino. Envolve terapia. Eu posso ser um bom nutri, mas ter dificuldade ainda no início dessa regulação emocional, para mim, procurar terapia. E terapia não é um negócio que você vai, faz 2, 3 sessões e resolve. Leva tempo também. Eu posso ter isso junto também. Eu posso ter o histórico de obesidade infantil. Eu posso ter alguma doença crônica que me atrapalhe. Eu posso ter medicação. Um período específico da vida, como um luto, um término, um final de casamento, uma depressão. Coisas que atrapalham bastante o nosso comportamento, nossa regulação emocional e aí levam a gente para comer para mais ou para menos. Fora toda a questão genética. Eu não estou falando que a pessoa não tem que ter vivência naquilo. Em nenhum momento eu falei isso. Eu estou falando que avaliar a vivência pela composição corporal é errado. É muito mais chamativo e mostra muito mais competência quando a gente avalia a composição corporal apenas. Uma pessoa que teve obesidade a vida inteira, 100 quilos, ela passa para 80, está em sobrepeso. Vamos falar que ela está em sobrepeso, tem uns 70 de altura, uns 72 por aí. Ela perdeu 20 quilos e manteve. Do que uma pessoa que não, uma pessoa que sempre foi eutrófica. Essa pessoa que está conseguindo manter isso, o trabalho dela para manter é muito mais difícil. No que tange ao comportamento alimentar e ao comportamento por exercícios e atividades físicas. E na hora que tu vai olhar a foto de cada um, tu vai falar, não, esse aqui que é eutrófico. Tem os dois ali na academia, os dois são personal. Esse que é eutrófico, ele sabe mais. Não, porque tu não viu o histórico da pessoa. Tá vendo a foto, você não tá vendo um vídeo. E isso é importante a gente ter em mente. E muitas vezes a pessoa simplesmente não quer mais. Já treinou, já teve um baita shape e cansou, pode treinar menos, faz outras atividades, vai jogar um tênis, né, jogar um futevôlei. Até quando a gente vai olhar o nível de hipertrofia de uma pessoa, não quer dizer que ela tenha mais ou menos conhecimento para a área de hipertrofia. Às vezes ela já passou por aquilo e a genética importa muito. A genética é o principal fator para a hipertrofia. Até mais do que o treino, embora obviamente treino, dieta também importa. Então olha como que é simplista a gente julgar a pessoa pelo shape, em qualquer aspecto. Eu sei que muita gente não vai concordar, é um tema polêmico, mas eu espero que eu tenha conseguido abrir um pouquinho a cabeça de vocês, citando esses exemplos que são muito comuns no dia a dia, tá bom? Se vocês gostaram, recomendo que vocês assistam às aulas da Human Behavior, vou deixar o link aqui embaixo. Já tem mais de 40 horas de aula lá, tem e-book, tem quiz para vocês testarem seus conhecimentos depois de cada curso. E entre no nosso grupo de estudos da Human Behavior, que lá também tem bastante discussão, ok? Comentem, compartilhem, ajudem a crescer o canal, isso me ajuda bastante aqui, me motiva a gravar mais vídeos e até um próximo vídeo.